Muito boa tarde, alunos. Continuando as nossas aulas sobre política, vou discutir com vocês aqui sobre as formas de poder ou os tipos de poder. Na aula passada, eu afirmei a vocês que o poder é o meio pelo qual o indivíduo, uma pessoa, consegue produzir os efeitos que ele deseja. Podemos falar que dentro do poder existem três tipos de poderes: o poder econômico, o poder ideológico e o poder político. Gravem: poder econômico, ideológico e político. Nesta aula vou apresentar aí para vocês os três tipos de poderes que o indivíduo possui ou que determinado grupo social possui dentro da nossa sociedade. O poder econômico é aquele, que determinado grupo ou determinado indivíduo usa de certas doutrinas, de certos valores para influenciar o comportamento de outros, fazendo com que essas pessoas sejam, de certa forma, qual a palavra, induzidas a realizarem determinadas formas de agir, de pensar, enfim, influenciar os comportamentos, tá? Isso é muito colocado na nossa atividade de trabalho. Quantas vezes determinadas pessoas fizeram determinadas ações que elas não concordavam moralmente por uma pressão ou por um medo de perder o emprego e, enfim, perder a sua condição de sustentar aí o seu lar, assinando notas fiscais que não são aí muito corretas, tá? Enfim, então nós temos aí determinadas ações por conta da nossa condição econômica. O poder ideológico, tá? O poder ideológico é aquele que vai fazer com que a pessoa possua ideias, valores, doutrinas que vão influenciar a conduta alheia, ou a conduta do grupo social, ou a conduta de determinado indivíduo, tá? As pessoas são determinadas a pensar de determinada forma, a agir de determinada forma, porque estão pertencentes aí, ou pertencem ao determinado grupo social. Isso acontece muito nas igrejas, isso acontece muito nas escolas, por medo de ter a sua ação ou que sua ação seja vista de forma negativa pelos outros, os indivíduos agem sem vontade própria. E o poder político? O poder político é o principal deles, porque ele pode agir por meio de coerção social. Como diria lá o filósofo alemão, o escritor da ética protestante do espírito do capitalismo, Max Weber, o Estado é o único que detém o poder de utilizar a coerção social, que seria o uso da força física, quando se considera que essa ação seja legal ou seja autorizada pelas normas, pelos direitos que estão colocados na sociedade, tá? Então, aqui nós vamos ter aí uma determinação desses valores, desses direitos. Essas três formas de poder conduzem toda a prática social. E aqui eu vou ler alguns trechos, tá? Que o Gilberto Cotrim coloca a respeito desses poderes e a superioridade deles em relação aos demais. O que essas três formas de poder apresentam em comum? Elas contribuem conjuntamente para instituir e manter sociedades desiguais, divididas entre fortes e fracos,
com base no poder político, em ricos e pobres, com base no poder econômico, em que sábios e ignorantes, com base no poder ideológico, genericamente em superiores e inferiores. Quem faz essa afirmação é o filósofo italiano Norberto Bobbio, tá? Então, o poder econômico tem como preocupação fundamental, tá, dominar a riqueza, controlando a forma de organização das forças que produzem, ou como diria aí alguns, das forças produtivas. O tipo de produção, o alcance que as pessoas vão ter as coisas colocadas no mercado. O poder ideológico, por sua vez, tem a preocupação de garantir o quê? O que será que o poder ideológico tem de preocupação? É o domínio sobre o saber, os conhecimentos, as doutrinas, as informações que são levadas. E dessa forma ele vai controlar a organização, dando a essa organização um consenso, uma determinação, tá? Os meios de comunicação, a televisão, as revistas, os jornais, eles são grandes influenciadores do pensamento e do comportamento das massas. E o poder político, por sua vez, tem como preocupação garantir o domínio da força. A força do quê? Das instituições. As instituições jurídicas, utilizando aí dos meios de coerção social, tá? E eu posso falar aí a polícia militar, a polícia civil, as forças armadas, todo tipo de tribunal, todo tipo de fiscalização e etc. Tá? Diante dessa afirmação toda, os poderes mais importantes ou mais eficazes estão colocados aí. Mas se eu fizer aí uma comparação, qual é o poder mais importante dentro de uma sociedade? Norberto Bobbio vai dizer que é o poder político. Ele é o mais eficaz, ele é o mais poderoso, tá? Porque ele tem como meio para agir a possibilidade ou a capacidade ou a permissão de utilizar do uso legítimo da força para controlar, para manipular, para condicionar o comportamento das pessoas. O Norberto Bobbio vai dizer: o poder político é, em toda a sociedade de desiguais, o poder supremo, ou seja, o poder ao qual todos os demais estão, de algum modo, subordinados. Então, dentre todos os poderes, o poder político, ele é o poder mais poderoso. Continuando, o poder político é sumo poder, isto é, o poder cuja posse distingue em toda a sociedade. O grupo dominante, de fato, o poder coativo, que coage, obriga pela força. É aquele que todo grupo social necessita para defender-se de ataques externos ou para impedir a própria desagregação, tá? Então, o Norberto Bobbio aqui vai desenvolver que a ideia ou a argumentação de que o poder político tem fundamental importância para para os demais, porque ele subordina o mais pobre, porque o poder ideológico é necessário, é utilizado para convencer as pessoas que aqueles que venceram estão melhores do que ele e agiram melhores do que eles. Tá? Então, os determinados valores, os determinados objetivos são influenciados pelo poder ideológico, mas o poder político serve para controlar que aqueles que não têm não se rebelem com a situação. É um poder de coerção, é um poder de controle utilizado pelo Estado para manter o seu poder
e manter as coisas como estão. Quanto mais desigualdade existir, melhor será para aqueles que mantêm o poder, tá? Na próxima aula aí vou comentar com vocês a questão do surgimento do Estado. Mas deixo aí uma pergunta a vocês, para vocês responderem aí no meu canal, tá? Se o poder é a posse de determinados fins, ou de determinadas condições, ou de determinados meios, que vão levar à produção dos efeitos desejados, eu peço para vocês que expliquem essa situação. O que é o poder? Tá? Nessa definição aí do Bertrand Russell, que o poder é a capacidade que os outros indivíduos têm de fazer com que os demais realizem o que ele deseja. Peço a vocês que expliquem isso e se tiver alguma dúvida, coloquem a pergunta que eu respondo a vocês. Peço a vocês que se inscrevam no canal, deem os likes, que vocês compartilhem os vídeos, que vocês assistam às aulas, porque este é o caminho que eu encontrei aí para ajudar para a produção do conhecimento filosófico. Até a próxima aula.